Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live das 9 h 09 da manhã. Para quem não me conhece, eu me chamo Isa e eu ensino os professores a levar esses alunos do iniciante para intermediário nos aparelhos da ginástica rítmica. Qual que é o tema da aula de hoje? Na aula de hoje, eu vou falar sobre dificuldades de aparelho com a fita do iniciante ao intermediário. Nessa aula eu vou mostrar para vocês as DAs, que a gente chama de DAs, tá? Antes se falava ADs, que ano passado, né, que 2021 se falava ADs. Hoje trocou, tá? Então se eu falar DA é a mesma coisa que ADs. Tem gente que ainda não se identificou ainda com DA e ainda fala ADs, mas é a mesma coisa, tá? Que é a abreviação de dificuldade de aparelho. Hoje eu vou trazer aqui para vocês a fita, tá? E vou mostrar para vocês algumas DAs de fita e como que vocês podem ensinar essas DAs para os alunos de vocês, tá? Lembrando que eu sempre falo de alunos, de crianças zeradas, né, que ainda estão iniciando e o professor quer levar esses alunos para o nível intermediário. Hoje é feriado e eu não sabia que era feriado. Na verdade, eu fiquei sabendo no domingo. Isso eu já tinha marcado a live e tal. E estamos aqui com a live. Eu não vou desmarcar nada porque é de feriado, vou trabalhar normal. Então é isso, né? Tem gente que fala, nossa, mas você vai fazer live amanhã? Amanhã é feriado, amanhã eu não vou poder assistir. Vou fazer a live normalmente e aí depois, se você não puder assistir, você assiste porque vai ficar gravado. Você consegue assistir depois, tá bom? Ó, eu vou virar a câmera pra vocês que eu vou explicar algumas coisas. Eu vou explicar algumas coisas antes da gente começar a prática, tá? A parte prática. Então vamos lá. Uma DA, ela é um movimento de valor. O que significa isso? Você consegue adicionar nota ali em uma coreografia, na competição, né? Para quem compete. E aí, antes as DAs elas eram livres, hoje elas têm limites, tá? Mas mesmo assim, elas são obrigatórias ter nas coreografias. A DA simples, tá? A gente precisa de uma base e precisa de 2 critérios. A base, para deixar bem simplificado para você, ela é o manejo do aparelho, mas não é qualquer manejo do aparelho. A gente tem uma tabela com quais manejos podem ser utilizados, tá? E os critérios, eles são 7, tá? São 7 critérios que vocês vão entender melhor na prática. Se eu falar assim, só o critério avulso, vai ficar mais difícil de você entender. Então eu vou mostrar para vocês quais são as DAs aqui e os símbolos e tal, e depois na prática vocês vão ver realmente o que é esse critério que eu tô falando. Vai ser mais fácil de entender, tá bom? Então não vou ficar explicando muito na teoria, eu só vou mostrar quais são e na prática você vai entender muito melhor. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que tem uma base e 2 critérios? Eu vou colocar aqui numa parte a base, na outra parte eu vou colocar o critério 1, nessa outra parte eu vou colocar o critério 2 e é isso. Então vamos lá. A primeira base que eu vou ensinar aqui é a espiral. Provavelmente vocês estão vendo ao contrário, né? Porque tá espelhado o vídeo. Mas o símbolo, ó, é um símbolo de espiral, tem 3 bolinhas. Aí, o critério que a gente vai usar aqui é esse símbolo que você tá vendo aqui. Tá vendo que é um retinho
em 1/2 em diagonal, ele é sobre a perna, tá? Então seria embaixo da perna. E o outro critério que eu vou usar vai ser uma rotação, tá? Então a primeira ideia que eu vou ensinar tem essa base e esses 2 critérios. Se estiver faltando algum dos critérios, não vale, tá? Nesse caso tem que ter 2 critérios. Existe uma DA que não precisa ter 2 critérios, mas nessas DAs que eu vou mostrar pra vocês hoje, precisam ter 2, tá bom? Agora no próximo, ele vai ser o seguinte, que a minha caneta tá ruim. Esse daqui é a serpentina, tá vendo? Então, ó, a espiral são as bolinhas, a serpentina é o zigue-zague. Aí aqui, eu vou usar um critério fora do campo visual. Tá? Fora do campo visual. E vou usar aqui em uma DB. Fora do campo visual em uma DB. Essa DB aqui que eu vou usar é uma DB simples, que é uma DB de valor de 0,10, que vai ser um passê. Para quem não sabe o que é uma DB, DB são saltos, giros e equilíbrios. Aqui no caso a gente vai usar o equilíbrio, tá bom? Depois, no próximo, eu vou usar novamente a espiral, vou usar o critério de W. O que é W? W é a onda, então anota o símbolo aí, que é uma onda corporal, a onda corporal completa. E vou usar novamente fora do campo visual, então vou fazer uma onda fora do campo visual. Então a gente repetiu bastante base, só que a gente mudou alguns critérios, tá vendo? Só repetiu 2 critérios. Depois, no próximo, a gente vai usar bases repetidas, tá? A gente vai usar novamente a espiral, só que agora eu vou mudar um pouco o critério. Ele vai ficar aqui, ó, que é esse sinalzinho de igual. Ele significa posição no solo, tá? Posição no solo. E eu vou repetir esse mesmo critério, que é sobre a perna, tá? Agora, eu também vou mostrar um bem parecido com esse de cima. Então, eles vão ter o mesmo critério. Ele tem os mesmos critérios, tá? E depois eu vou usar novamente agora a espiral, só que eu vou usar sobre a perna e em uma rotação. E por último, eu vou usar novamente a espiral. Fora do campo visual em uma DB. Então, a gente alguns repetiu, né? Alguns diversificou. De critério existem 7, tá? Então vai ter algum que vai repetir. De bases existem mais, mas eu vou trazer hoje essas daqui. Talvez em outra aula eu mostre mais bases para vocês, mas hoje eu vou explicar essas que são a espiral e a serpentina. A espiral, a base dela é a espiral. Então a espiral é esse movimento aqui. Vocês estão vendo, né, para quem está iniciando aí agora, que o símbolo é bem parecido, né? Então, ó, a espiral e a serpentina, tá? Essa fita tá enrolada. Ó, a gente vai fazer a espiral.
espiral, eu vou colocar embaixo da minha perna, então, sobre a perna, lembra do critério? Sobre a perna. E eu vou fazer uma rotação com essa espiral embaixo da perna. Agora, vocês viram que não é uma coisa assim, muito difícil, né? Vamos dizer assim, é fácil de entender. Sobre a perna, fazendo a rotação e a espiral, certo? Eu vou mostrar para vocês agora erros, tá? Erros que podem acontecer aqui, que pode fazer não validar, que pode fazer esse movimento não validar, principalmente se você participa de competições. Um dos primeiros erros é o quê? Essa espiral ficar aqui, ó, muito mole. E aí, a minha fita, além de perder, né, nota de execução, porque a fita ficou mole, não vai valer. Por quê? A espiral precisa ter 4 formas. Não pode ser essa espiral grandona aqui, ó. Tem que ser forte e tem que identificar que está fazendo 4 formas, ou seja, 4 bolinhas. Tá? E aí, outro erro que acontece aqui é não girar 360 graus. Então, por exemplo, eu girar só para cá e parar. Por quê? Para valer o critério de rotação, precisa ser a rotação completa. Então, se eu iniciei a rotação para cá, eu termino a rotação para cá. Se eu iniciei a rotação para cá, eu termino a rotação para cá. Eu já vi gente, meninas, né, ginastas com coreografias super bonitas, elas eram super boas, porém fazia aqui e já saía, e aí não terminava a rotação, tá? Então, um dos maiores erros que acontece nesse movimento. Baletezinho perguntou se a aula vai ficar na Hotmart. Essa aula aqui, ela não é do curso, tá? Que eu tenho um curso, né, Espiral dos Manejos, para quem não sabe. E lá no curso a gente também faz aulas ao vivo. Acho que você confundiu o Instagram. Essa aula aqui, ela fica pública, tá? Pode acontecer de eu colocar alguma aula pública na Hotmart, mas isso daqui que eu tô explicando aqui pra você, eu já tenho lá dentro do curso, tá bom? Agora vamos para o próximo. No próximo, a minha fita tá muito enrolada, acho que porque tá chovendo. Ela tá muito úmida, sabe? O próximo é uma serpentina. Então tá vendo que existe essa e essa, tá? É tudo serpentina, tudo a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui eu vou colocar meu braço atrás para poder fazer. É difícil? É difícil, então por isso que tem que treinar sem colocar o braço atrás, bem forte, bem alinhado, para depois passar para a segunda etapa, que é com o braço atrás. Dói bastante o braço, tá? Uma porque precisa de flexibilidade, outra porque precisa fazer força para não enroscar. O movimento todo é isso daqui, ó. Um passê e a serpentina fora do campo visual. Obrigada, Isa. Obrigada eu. Então, quando eu fiz aqui, eu fiz o quê? Fora do campo visual. Tudo que eu fizer aqui para trás vai ser considerado fora da visão. Tá? Então, fazer aqui vai ser fora da visão. E a ADB que eu usei é uma ADB super simples, que é o passê. O passê, eu acho que é o mais simples, que você já começa a ensinar para iniciantes. Nas escolinhas você começa a ensinar no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino infantil. Nas competições, aprender passê ajuda muito, ajuda muito. É porque o passê, ele é uma base, né? Ele é um movimento base da ginástica rítmica. Então, se conseguir fazer um bom passê,
vai conseguir fazer muitos outros movimentos muito bem também. Então, um passeio indispensável. É simples, parece fácil, né? Mas é importante. Lembrando que esse passeio ele tem que ser no relevé, tá? Não com o pé no chão, ele tem que ser no relevé. Depois, no terceiro, ele é novamente a espiral. Aqui atrás, igual esse daqui que a gente acabou de fazer. Só que agora é o que? É espiral, certo? Aqui, ó, eu tenho que fazer o que? Bem forte para fazer as 4 formas da espiral. Se eu ficar aqui, ó, não vai valer. Então, a fita, gente, não é só mexer assim, pra cá pra lá, fazer assim e fazer assim e tal. A fita precisa de força, tá? Para poder fazer essas bolinhas, essas formas que vocês estão vendo. Ele tem uma forma, tá vendo? Tem uma forma. E no treinamento, se você for ver treinamento de quem compete, por exemplo, elas treinam o quê? Ficar lá, fazendo o mais forte possível, por 1 minuto, às vezes por 2 minutos. Fazem séries para ganhar força mesmo no braço, porque para fazer dessa forma precisa fazer força. Então eu ensino aqui primeiro bastante forte, e depois começo a ensinar aqui bem forte também, bem forte. Beleza, aqui a gente vai fazer uma onda. Eu vou vir para trás. Nossa, minha coluna de véia, né? Fazer de novo. Eu vou fazer para trás, para frente, subiu. Vocês viram que eu enrolei tudo a fita, né? Não valeu isso aqui não que eu fiz. Mas vocês entenderam, né, que tem a onda para trás e a onda vindo para frente. Eu posso fazer ao contrário? Para frente e depois para trás? Também posso, tá? E não precisa ser necessariamente essa onda. Existem várias ondas caindo de joelho, existem ondas de joelho subindo, que dá para usar também. A gente tem também a onda lateral, né, que dá para fazer a mesma coisa. Então, 2 erros aqui, tá? Um é não mexer a fita, a fita morrer, que a fita enroscou ali, a fita morrer ou ficar meio descoordenada, tá? Meio descoordenada, pode acontecer. E o outro erro é a onda não ser bem feita. Por quê? Se eu fizer só isso aqui, ó, coluna, desce, isso aqui não é uma onda. Qual que é a característica da onda? Curvas, fluido, seguidos, sequencial. Então, vai ter que fazer de uma forma sequencial. Onda, onda e sobe. E para fazer essa onda dessa forma, né, parecendo uma onda, precisa contrair e descontrair a musculatura. Então, por exemplo, se eu tô subindo aqui, ó, eu não subo normal. Eu vou o quê? Eu vou contrair a minha musculatura. Então, eu vou fazer uma bolinha, ó. Eu tô contraindo o abdômen, subo. Então, eu tenho que pensar em cada detalhe da onda. Quando você for ensinar a onda, uma coisa que eu aplico e que funciona e que deixa os alunos mais limpos, mais bonitos, mais preparados, é ensinar de forma detalhista, ser mais perfeccionista, não pro lado negativo, no sentido assim, tem que fazer e tem que ser o melhor do mundo naquele movimento. Mas o que eu tô querendo dizer é que você tem que ensinar os detalhes. Pode ser que eles não consigam fazer na hora, certo? Isso demanda treino, isso demora, é normal. Mas se você não ensinar os detalhes, que são importantes para o movimento valer e ficar bonito, porque não tem só que valer, tem a parte artística da coreografia,
Coreografia não é só um passinho pra lá e pra cá, uma mexidinha de fita pra lá e pra cá, certo? Ele tem a sua parte artística. Por isso que é importante pensar também o quê? Na beleza do movimento, na limpeza do movimento. E isso a gente constrói no treinamento, durante o treinamento. Você querer tentar aperfeiçoar algo quando estiver perto de uma apresentação, muito próximo de uma competição, é quase impossível da criança entender o que você está explicando para ela. Porque ela precisa de tempo para memorizar todas essas correções, que não são poucas, certo? São muitas. Então é importante trabalhar no treinamento cada detalhe, desde o começo do ano até o final do ano. Agora, no próximo que eu vou ensinar, ele é deitado. Eu vou deitar. Aí, eu vou colocar o meu estilete aqui, ó, tá vendo? Coloquei o estilete aqui. E vou fazer a espiral. O que acontece? Se eu não passar o estilete, ele não vale, tá? Se eu fizer tipo assim, ó, tá vendo, ó? Meu estilete tá por cima e a serpentina, ela tá meio que embaixo da perna, meio que fora da perna, ela não tá totalmente, não tá definido. Então, já tô citando mais um erro aí. Não vai valer essa DA, porque pelo menos o estilete precisa passar sobre a perna. Então, ó, o meu estilete está embaixo da perna, atrás da perna, tá? Aí, o outro critério que eu usei aqui é a posição no solo. Então, eu ficar com o meu tronco no solo, encostado no solo, é um critério. Se eu quiser fazer assim, não vai valer, porque meu tronco está fora do solo. E lembra que tem que ter 2 critérios? E se eu fizer assim, eu vou ter só sobre a perna e não vou ter mais nenhum critério. Então tem sempre que pensar, eu estou cumprindo com as regras daquele critério? Porque às vezes a posição no solo, às vezes você acha que sentar no chão pode validar, ou ficar ajoelhada pode validar, porque eu estou no solo, posição no solo, é no solo, estou embaixo, mas tem os seus detalhes, né? Então o tronco tem que estar deitado no chão, a perna não precisa estar, tá? O tronco, a parte do tronco precisa estar no chão. Aí, no próximo, ele é bem parecido, só que agora a gente vai usar a serpentina. Então no primeiro, esse agora que eu mostrei foi a espiral, e agora vai ser a serpentina. É o seguinte, agora eu vou deitar de lado. Vou deitar de lado, vou erguer essa perna de cima, vou passar meu estilete pra cá, vou fazer a espiral. Ó, levantei, certo? Erros desse movimento. Mesma coisa, eu levantar o tronco e querer fazer assim, não vai valer. Um outro erro é eu jogar o meu estilete pra frente, ó. Eu joguei, aí eu fiz assim, ó, e fiz por trás. Então, parecia que eu ia começar fazendo o critério sobre a perna, porque eu joguei a fita pra frente. Só que na hora que eu fui fazer, eu puxei pra trás e fiz pra trás. Já vi isso acontecer. Então, tem que ficar bem definido. Aqui, nesse caso, a posição tá no solo, o tronco tá no solo, porém tá lateral, não tá de barriga pra cima, certo? Vale a mesma coisa. Pode estar barriga pra cima, barriga pra baixo ou com a lateral do tronco encostada no chão, não tem problema. Então, ó, na hora que eu for fazer, eu vou o quê? Já começar o manejo aqui na minha frente. Eu não vou tirar e depois fazer o manejo.
Isa, eles são bem parecidos, assim. Eu posso fazer na coreografia esses dois movimentos? Pode, tá? Eles são parecidos, né? Mas eles não são iguais. A base é diferente, também a forma que eu estou posicionada no chão está diferente também. Então, sim, você pode adicionar esses dois que são parecidos. Para quem não entende, vai achar que a técnica é igual, certo? Mas pode colocar, porque vem da parte técnica, de base e tal, ele é diferente. Depois, depois ele é um manejo, a espiral novamente, tá? A gente vai fazer aqui, ó, aqui atrás, tá? Aqui eu vou fazer sobre a perna, tá? Então eu colocar aqui atrás, eu vou fazer sobre a perna e eu ainda vou fazer um giro do corpo. Então eu vou usar sobre a perna e uma rotação do corpo, rotação vertical, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, vou começar e vou girar. Lembrando, mesma regra do primeiro manejo que eu passei da aula de hoje. Qual é a regra? O manejo tem que estar bem feito, bem definido, com as 4 bolinhas. Eu acho que eu não fiz com 4 bolinhas, porque eu percebi que eu botei pouca força só para demonstrar, mas tem que realmente tentar fazer força, tá? E o outro erro, que eu também já citei, é que precisa girar uma volta completa do corpo. Eu não posso girar meia volta e parar. Por quê? A rotação, o critério de rotação só valida se tiver a volta completa. Tá bom? E, por último, ele é a espiral aqui atrás. Eu vou fazer aqui atrás e vou fazer um 90, o equilíbrio 90. Ele é parecido com alguns que a gente fez aqui, certo? Porém, tem um erro aqui que eu já vi muito. É esse braço aqui, ó. Um dos erros é esse braço. É o quê? É eu fazer aqui, ó. Se eu fizer aqui, não vai validar o critério fora do campo visual. Eu tenho que quê? Que jogar para trás. Realmente fazer atrás, ó. Fora do campo visual. Isso daqui não é fora do campo visual. E eu já vi muita gente indo lá e fazendo lá um equilíbrio aqui, em cima da cabeça ou na frente. Então, ó, tem que jogar o braço bem para trás. E o equilíbrio 90, que é o critério que está sendo utilizado. Tá? O equilíbrio 90 aqui, nesse caso, é no DDV. E eu faço aqui, tá? E finalizo. Gente, então, essa foi a aula de hoje. Eu mostrei para vocês várias DAs e também mostrei os erros que acontecem nessas DAs. Lembrando que com esses movimentos você consegue colocar na coreografia, né? Usar vários desses que você aqui, colocar em uma coreografia, tanto para um projeto que você vai criar de ginástica rítmica, tanto para uma apresentação normal, sem regras, sem nada, tanto para você que compete. É importante que para você que não compete, continuar seguindo as regras, tá? Os detalhes. Por quê? Ele vai ajudar você a definir a coreografia da forma que a ginástica rítmica é. E aí, conforme você vai ensinando para os alunos, a gente vai conseguir distribuir esse conhecimento da forma correta. Não qualquer coisa, né? Porque
A gente vê muito nas escolas, né? Ah, mexe a fita pra cá, mexe a fita pra lá. E essa é a fita faz só isso? Não, a fita não faz só isso. A fita faz espiral, a fita faz serpentina, a fita faz serpentina fora do campo visual, você sabia disso? A fita faz espiral embaixo da perna. Você pode ficar deitado no solo, você pode fazer um equilíbrio. Então tem muito mais coisas, principalmente na área escolar, que as crianças precisam saber. E esse conhecimento precisa ser passado. Eu estou passando para você, você vai pegar esse conhecimento e você vai passar para os seus alunos, para a gente, né, conseguir fazer uma corrente, porque o meu objetivo aqui não é só te passar alguma coisa, é que essas informações que eu te passo cheguem também para seus alunos, dos seus alunos para outros alunos, e assim vai, para a gente o quê? Conseguir construir o esporte da melhor forma possível e de uma forma acessível para todo mundo. Então por isso que eu faço as lives aqui. Nem sempre a gente pode pagar por um treinamento, certo? Então toda semana eu estou fazendo live aqui de terça e quarta-feira às 9 da manhã. Sendo feriado, sendo não feriado, eu estou aqui porque eu tenho um propósito maior, que é gerar essa corrente de informações e transformar a GR do Brasil, que é bem escasso, né? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijinho para vocês. Obrigada pela participação de todas e todos. Eu não consegui ver muito bem quem entrou. Eu fiquei muito longe. Mas muito obrigada. Beijão para vocês e até a próxima aula.